Bíblia aberta aí, 2 Pedro, capítulo 1, nós vamos conversar já. Antes de ler a palavra do Senhor e a gente expor o que a gente tem para hoje, eu gostaria de ler para vocês um trechinho. Eu já li na quinta-feira no grupo dos lares que a gente está estudando sobre discipulado, mas hoje tem muito a ver o que a gente vai estar falando, então eu gostaria de compartilhar com vocês também o que a gente já leu. E é um dos livros que nós temos estudado é o livro do pastor Jonas Madureira, e o título do livro é O Custo do Discipulado. E uma das coisas que ele diz que um desses custos de seguir a Cristo como Ele quer ser seguido é o custo do desapego. E eu quero ler um trechinho para vocês antes da gente iniciar, tá bom? Então vamos lá. Em Cristo, nossa identidade e personalidade são redimidas. E isso tem muito a ver com os nossos desejos, com o que realmente amamos. Somos o que desejamos. Somos aquilo que amamos. O apego que temos pelas coisas que nos custam a vida, digamos assim, é o que mais nos define. Por isso, nossa verdadeira identidade aguarda pelo desapego de tudo que nos deforma. E por mais que as coisas que amamos sejam maravilhosas, se nossa vida depender delas, então nossa identidade e personalidade estarão deformadas. E mesmo depois de desapegarmos de todas as coisas, ainda assim haverá uma última coisa, aquela da qual mais sentiremos dificuldade em nos desapegar: o nosso eu, nosso verdadeiro eu. Mas não o nosso falso eu, aquele que não passa de uma quimera, uma paródia narcisista de nossa verdadeira identidade. Quando isso acontecer, quando o falso eu for negado, veremos que o conhecimento de Deus salvará nossos rostos. O discipulado já não mais será uma mera assimilação de doutrinas desconectadas da vida, mas ao contrário, a doutrina e a vida se tornarão uma só carne. Amém? Amém. Vamos então à nossa leitura. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim: Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança a piedade, e à piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação e dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Amém. 2 Pedro. Eu falei primeiro? Desculpa, é 2 Pedro. É porque é capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, ok? Então, há 2 semanas, nós começamos a falar sobre algumas qualidades que Pedro nos orienta a adicionarmos à nossa fé. Nós então falamos sobre fé, virtude e falamos também sobre conhecimento. Nós falamos que temos visto que isso é uma escalada. Na verdade, essa nossa busca de crescimento, ela nunca para. Essa nossa busca de adicionar à nossa fé essas coisas importantes para o nosso crescimento, a nossa maturidade espiritual, ela nunca para.
Até que nós morramos, seja com 50, 80, 100 ou 120 anos, nós vamos continuar aprendendo. Amém? Então nós precisamos dessas coisas. Albert Einstein já disse que a maior insanidade é você querer o resultado diferente, sendo que você faz as mesmas coisas sempre. Isso é uma insanidade. É igual quando você vai ao restaurante. Você sempre vai no mesmo restaurante, não é verdade? Quando você gosta do restaurante, você sempre vai no mesmo, né? A gente sempre vai no mesmo restaurante, a gente gosta de ir lá. Come sempre as mesmas coisas. E aí você fala assim, estou enjoado, vou mudar de restaurante. Aí você vai para outro restaurante que serve as mesmas comidas e você pede a mesma comida. Por quê? Porque você não quer mudar. A verdade é essa, nós não queremos mudança, né? Você diz, olha, por que você não muda? E quando a resposta vem de volta, por que você não muda? A resposta geralmente é porque eu não quero, né? E quando nós falamos de discipulado, nós falamos de seguir a Cristo. E depois que eu sentei aqui, eu estava olhando o Diego aqui, eu acho assim, na hora me veio uma ilustração excelente do que é ser discípulo. Ser discípulo de Cristo é ouvir o que o Espírito Santo nos fala. Ser discípulo de Cristo é ouvir o que Ele nos fala através da sua palavra. E aqui eu estava vendo, as meninas têm um fone de ouvido, os meninos têm um fone de ouvido, e o Diego estava aqui falando com eles. O Diego estava tocando e estava falando. Até a bateria ele estava instruindo. Tum, agora faz tum, agora faz psh, psh. Foi ou não foi? Eu estava olhando, eu estava lendo o lábio dele. É exatamente assim que nós devemos seguir a nossa vida de discipulado, ouvindo o que o Espírito Santo nos diz. Nós ouvimos e fazemos. Faz assim, tum, tum, tum. Faz assim, psh, 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 psh. Vai com a cabeça. Vai com a cabeça. E ela acompanhava na bateria. De vez em quando ele está aqui, ele faz lá pro, cadê ele? Cadê o menino? Cauã, cadê o Cauã? Aqui, está aqui atrás. Aí o Cauã acelera. Depois ele faz assim e o Cauã diminui. Né, Cauã? É exatamente assim, irmãos. É exatamente assim que nós precisamos aprender a ouvir o Espírito Santo de Deus. Ele fala e nós fazemos. Ele sussurra e nós fazemos. Então hoje, eu quero falar especificamente sobre o domínio próprio, que é uma das coisas que nós precisamos acrescentar à nossa vida. Dessa lista que Pedro coloca aqui para nós. E para falar de domínio próprio, claro que nós temos que falar de Gálatas capítulo 5, verso 16 a 26. Gálatas capítulo 5, dos versos 16 a 26, diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, felicidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne e as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, obrigado mais uma vez pela Tua palavra e obrigado porque temos o Espírito Santo vivendo em nós. Pai, como eu disse aqui no início, que possamos, através dessa ilustração que nós vimos aqui hoje, usar nas nossas vidas como exemplo, que possamos ouvir o Senhor sussurrando aos nossos ouvidos, mas que possamos não somente ser ouvintes, mas que possamos também fazer aquilo que o Senhor nos diz. Que nós não lutemos mais contra o Senhor, que nós deixemos de fazer os desejos da carne para que possamos fazer a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor Deus. Ajuda-nos a ter domínio próprio,
Ajuda-nos a adicionar isso cada dia às nossas vidas, para que possamos obter crescimento espiritual, Senhor Deus. Pai, nos ajuda, nos capacite, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Então nós vemos aqui, nessa lista que Paulo faz, e eu não quero falar das coisas negativas, mas das coisas positivas, mas a lista que Paulo faz, os primeiros 3 delas é amor, alegria e paz, certo? Amor, alegria e paz. Essas 3 coisas estão fundadas, essas 3 coisas estão fundamentadas em Deus. Nada depende de nós para obtermos amor, alegria e paz, nada depende de nós, somos completamente dependentes de Deus, porque essas coisas estão fundadas nele. Esse amor usado aqui é o amor ágape, é o amor incondicional, aquele demonstrado por Deus ao enviar Cristo para morrer por nós, e o mesmo demonstrado por Cristo ao se entregar na cruz, está desse lado hoje, ao se entregar na cruz pelos nossos pecados. É esse amor de qual Paulo está falando, incondicional, sem esperar nada em troca. Alegria, como é que eu posso obter alegria, irmãos? Como é que você pode obter alegria? Se eu te der um iPhone 14, você vai ficar alegre? Se eu te der uma Ferrari, você vai ficar alegre? Vai. Mas se você não tiver Deus com o iPhone e com a Ferrari, você vai para o inferno. Então, alegria plena somente no nosso Senhor. Alegria plena somente no nosso Senhor. Porque existe a felicidade momentânea e existe a alegria no Deus que nós servimos. Quando nós dizemos que nós estamos alegres, mesmo diante de todas as dificuldades, o povo olha para a gente e fala, esse povo é doido. Eles são loucos. Como é que eles podem estar alegres? Como é que eles podem regozijar nesse Deus que eles falam que serve, passando por tudo isso que eles estão passando? Como eu disse a semana passada, quando falamos um pouco acerca da história, como é que esse povo pode dizer que está alegre, sendo que eles estão sendo mortos, perseguidos, por causa da fé deles? Como é que eles podem dizer que estão alegres, se eles estão sendo mortos, eles estão sendo tirados de casa, os seus filhos são arrancados, são mortos na frente dele, e eles estão dizendo, nossa alegria está no Senhor. Como pode? É dessa alegria que Paulo está falando. E paz. Como é que você pode ter paz? Você pode ter paz através de Cristo, porque Ele é o príncipe da paz. Por causa dele, nós temos acesso ao Pai. Por causa dele, Ele é a nossa paz. Depois, Paulo fala de mais 3. Agora é relacionamento com o próximo. Paciência, amabilidade e bondade. Paciência. Paciência é aquela pessoa que é tardia em irar-se. Outra palavra usada aqui é longanimidade. A paciência longa, aquela que a gente não tem. É um ânimo espichado, esticado ao máximo, mas que não se arrebenta. Isso é paciência. Amabilidade, gentileza. Outra coisa que para nós é difícil de ter. A gente é gentil com quem é gentil com a gente, não é verdade? É ou não é verdade? É fácil ser gentil com quem é gentil para a gente. Muito obrigado. Não, obrigado a você. Deixa eu entrar. Não, vai você primeiro. Não, você primeiro. Agora experimenta alguém entrar na sua frente e falar, sem educação, eu que vou. A verdade é essa. Nós somos assim. Gentileza, amabilidade, bondade. O que é bondade? O que é bondade? Ué, vocês não sabem o que é bondade? Vocês são ruins, hein? Fazer o bem ao próximo. Isso é bondade. Isso é bondade. E aí nós vamos para os últimos 3. E aí os últimos 3 é com respeito a nós mesmos. Os primeiros 3, com relação a Deus. Os outros 3, com relação ao próximo. Agora, com relação a nós mesmos. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Fidelidade é uma junção de 2 palavras. Fé e lealdade. Ser fiel e seja leal. Você, eu, sejamos fiéis e
e sejamos leais. Primeiro com Deus, depois com as pessoas e depois com nós mesmos. Porque parece que muitas vezes nós somos fiel com os outros, mas com a gente mesmo a gente não é. Fidelidade. Mansidão. Mansidão é força ou poder sob controle. Certo? Já viu aquele cachorrão grande, forte, com a boca desse tamanho, mansinho, você passa a mão. Isso é mansidão. É poder sob controle. Solta a coleira para você ver uma coisa. Esse poder sob controle, isso é mansidão. É assim que nós temos que ser, manso, porque nós estamos na coleira do Espírito Santo. Amém? Nós estamos na coleira do nosso Senhor Jesus, nós precisamos estar. E na minha época, para quem tem mais de 35, pelo menos, você já deve ter conhecido a coleira enforcadeira. Ela tinha uns grampos assim, ó. E você virava ela para dentro quando o cachorro era muito forte. Por quê? Se o cachorro quisesse avançar, na hora que você puxava, ela meio que entrava no pescoço do cachorro, o cachorro parava. Para quem tem... A Daiane está fazendo cara de choro, porque o cachorro dela, numa linha de crochê, segura. Né? Não é esse tipo de cachorro que eu estou falando, Daiane. Você põe uma linha de crochê no Mike, ele fica. Mas o que eu estou dizendo, é porque eu estou dizendo isso que eu tive um fila. Alguém já ouviu falar do fila? Fila brasileiro? Fila brasileiro parece um cavalo, é desse tamanho. A cabeça do bicho era assim, ó. E ele era muito forte. E eu tinha que usar esse tipo de coleira para passear com ele. Por quê? Porque senão ele me levava. E eu era magrelo. Deixa eu ver, igual quem? Deixa eu ver quem é magrelo aqui, igual eu era. Não, o Cauã é forte perto do que eu era. O Cauã é forte. Deixa eu ver. Deixa eu ver um magrelo. Não tem? Porque vocês são fortes perto do que eu era muito magro. Maressa. Eu era praticamente o shape da Maressa. Com 20 anos. E eu tinha 20 anos. Era muito magro. Gente, quando eu cheguei nessa terra eu tinha 58 quilos. 58 quilos. Hoje eu tenho 80. Né? Só tinha cabeça. Então, eu era muito magro, então para segurar esse cachorro, tinha que ter esse tipo de coleira. Quando ele avançava, ele apertava, ele parava. É assim que nós devemos nos ver. Nós temos que usar essa coleira aí, para exercer essa mansidão. E aí nós vamos ao domínio próprio. O que é domínio próprio? Domínio próprio, o próprio nome já diz, é autocontrole. Mas que tipo de controle que eu tenho que ter? É exatamente, nós temos certas dúvidas, ou existem certas dúvidas acerca de domínio próprio. Porque nós achamos que domínio próprio é só não falar o que eu não devo, é só não agir dessa maneira, é não ficar bravo. Não, domínio próprio não é só isso. Pelo contrário, domínio próprio vai muito mais profundo no sentido bíblico. E Paulo colocou muito bem aqui, porque ele fez um contraste, não foi? Obras da carne e obras do Espírito. E nas obras da carne, veja lá o que ele coloca. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Isso é o contrário das obras do Espírito, ou da obra do Espírito Santo em nós. Então, o domínio próprio é exercer ou lutar contra todas essas coisas. Uma pessoa que tem controle sobre si mesma, ela tem controle sobre as suas palavras, sobre a sua língua. Tiago mesmo diz que a língua é um órgão tão pequeno, mas que pode causar tanto estrago. Não é verdade? Sobre as suas palavras, sobre as suas ações, sobre as suas reações, sobre os seus vícios. Nós precisamos ter domínio próprio sobre os nossos vícios. Tem gente que fala, eu não consigo parar. Não consegue porque não tem domínio próprio. Não consegue porque não é guiado pelo Espírito. Porque se fosse, conseguia. E eu não estou dizendo aqui que isso é fácil. Não, é luta diária, como eu disse. Mas, consegue. Domínio próprio é quando você se controla na comida, na dieta. Sabe aquele bolo gostoso? Sabe, Buller? Aquele bolo gostoso de chocolate? Você olha para aquele que você come inteiro? Não. Você olha para ele e fala, não. Vou dividir com meus irmãos.
Aquela comida gostosa, quando você olha para ela e você sabe que te faz mal. E mesmo assim você come. E mesmo assim você come. Aí depois dorme sentado. Toma bicarbonato de sódio a noite inteira. É, né? Isso é exercer domínio próprio. E não só isso. Também tem a área sexual. Isso é muito importante ser dito. A área sexual é uma das áreas que mais ataca o crente. A área sexual é uma das áreas que mais destrói família, que mais destrói ministério. Nós precisamos exercer domínio próprio também aqui. Também aqui. O sexo é santo, amém? Amém? Dentro do casamento. Dentro do casamento. O sexo é santo, dentro do casamento. Fora do casamento é pecado. É pecado. Que possamos estar muito cientes disso. Isso é exercer domínio próprio. E está aí uma área que derruba crente, hein? Vamos abrir agora Romanos capítulo 7. Abram comigo, Romanos capítulo 7. A partir do verso 15. Romanos capítulo 7, verso 15, diz assim: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, a minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. O que Paulo quer dizer com isso? O que Paulo está dizendo com isso? Ele está dizendo que nós precisamos exercer domínio próprio. Porque aquilo que é bom, eu não faço. Aquilo que eu sei que eu devo fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu sei que não devo fazer, isso sim eu faço. Paulo está falando de domínio próprio. Mudança de hábito. Nós precisamos mudar nossos hábitos. Quando você está comendo o que não deve, você passa mal, correto? Ou pelo menos engorda, correto? O que você tem que fazer? Mudar de hábitos, muda a dieta, correto? Quando você sabe que você tem um trabalho na escola, você tem um trabalho para ser realizado, você tem um trabalho que tem uma deadline, um prazo. Você tem um prazo para entregar o trabalho, mas você faz tudo, menos o trabalho. O que você tem que fazer? Muda de hábito, deixa de procrastinar, faça o que tem que ser feito. Se você tem uma conversa séria que você precisa ter com seus filhos, com o seu cônjuge, e você nunca faz, e a coisa só vai piorando, e a coisa só vai piorando, e a coisa só vai piorando, o que você tem que fazer? Tome uma atitude, muda de hábito, para de emburrar com a barriga. Eu disse isso para uma pessoa alguns dias, quanto mais, o problema de empurrar a sujeira para debaixo do tapete, é que você continua pisando no tapete, e a poeira vai sair de novo.
Quanto mais você empurra para lá, você vai pisar e a poeira vai sair de novo. Então não adianta empurrar para baixo do tapete. Isso se chama conformismo. Nós nos conformamos muito fácil com algumas coisas. Nós não nos conformamos, agora eu vou falar. Nós não nos conformamos com a política brasileira, por exemplo. Aquilo é uma roubalheira. Aquilo é uma desgraça para a nossa sociedade. Mas nós nos conformamos com o nosso pecado. Nós não nos conformamos com o que o nosso cônjuge faz, com o que os nossos filhos fazem, com o que todo mundo faz. Mas eu me conformo com o meu pecado. Está tudo bem. Isso não faz sentido nenhum, gente. Isso não é ser discípulo de Cristo. Nós dizemos que queremos mudança. Mas será que é mesmo verdade? Quando você ora, quando eu oro assim, Senhor, me transforma. Senhor, me transforma. Senhor, me transforma. Será que eu quero mesmo ser transformado? Se você está pedindo transformação, você precisa estar pronto para ser moldado pelo Senhor. O Senhor é o oleiro, lembra? Ele quebra e faz de novo. Ele te quebra em pedaços. Ele te desmancha e faz de novo segundo a sua vontade. É assim que Deus faz com nós. É assim que Ele faz. Porque o nosso eu, ele fica repetindo o tempo todo: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero a minha vontade. Eu quero o que é bom para mim. Nem nós sabemos o que é bom para nós. Porque o que a gente acha que é bom para nós, na verdade, é só perdição. Nem nós sabemos o que é bom para nós. Nós dizemos muitas vezes que queremos viver novas emoções, experiências. Mas continuamos a fazer as mesmas coisas. Não é? Você quer uma nova experiência? Quer ou não? Então faz diferente. Precisamos fazer diferente. Quer nova experiência com Deus? Apaga a luz. Vou te convidar para orar. Você chora um pouquinho. Eu choro também. E aí eu peço para o Diego fazer um instrumental. E aí você se emociona. E aí você chora. Você se derrama, eu também. Mas aí acabou o culto. Ei, vamos começar tudo de novo. Saiu dessa porta, pronto. Não teve... Que experiência que você teve? Que experiência que eu tive? Foi uma experiência momentânea, emocional e mentirosa. Porque a única coisa que tem poder para transformar a mente do pecador é o Evangelho. Não é novas experiências, não são novas experiências. Nós buscamos experiências, claro que sim, nós precisamos ter experiências com Deus. E já tive várias, inclusive. Mas não esse tipo de experiência. Você quer ter experiência com Deus? Mude de atitude. Quer ter experiência com Deus? Vá ler a Bíblia. Vá orar. Aí você vai ter experiência com Deus. Nós vivemos prometendo que vamos mudar, que vamos fazer, mas nós não temos domínio próprio. Nós voltamos a fazer as mesmas coisas. As coisas que desagradam ao nosso Senhor. Ou então nós deixamos para depois. A procrastinação, a famosa. Deixamos para depois. Quem nunca? Quando começou a ir na igreja, às vezes o pastor faz um apelo, ou você está ali, alguém está orando, sei lá, e aí você fala assim, não estou pronto. Não estou pronto. Mas não está mesmo. E nunca vai estar. Nunca vamos estar prontos. Só na glória. Na glória estaremos prontos. Mas se estivermos na glória, estaremos prontos. Para estar na glória,
treinamento começa aqui. Para estar na glória, treinamento começa aqui. Já disse isso antes e repito, o nosso maior inimigo é aquele refletido quando você olha no espelho. A não ser que o seu marido esteja do seu lado, você tira ele. Tira ele. Esse é o nosso maior inimigo. Nosso maior inimigo, seu maior inimigo é você mesmo. O nosso maior inimigo é a gente achar que a gente não consegue, ou achar que a gente consegue pela nossa própria capacidade. É a sina do drogado, do alcoólatra. Eu consigo, eu paro. Eu não preciso de ajuda. Eu paro quando quiser, não tem problema nenhum. Essa é a sina do pecador inveterado. Do alcoólatra, do drogado, do viciado em pornografia, e assim vai. Essa é a sina deles. Eles dizem, quando eu quiser eu paro. Não é isso? Quando eu quero eu paro. Para não. Nós não paramos. Ou quando você está em pecado, você diz assim, não, quando eu quiser eu paro. Ou outro tipo de pecado, sei lá. Quando eu quiser eu paro. Eu sei que eu estou errado, mas quando eu quiser eu paro. Isso é perigoso. Aqui nós vemos, depois de Paulo citar as obras da carne, Paulo fala sobre o fruto do Espírito, e ele diz que contra essas coisas não há lei. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Paulo quer dizer que o fruto do Espírito não tem nada a ver com o conjunto de regras que você segue. Esse é o problema de muitos lugares, esse é o problema de muitas pessoas. Nós entendemos que frutos do Espírito é seguir um conjunto de regras, ditadas por alguém. Isso é seguir a lei. Isso é seguir a lei. A lei é um conjunto de regras que você tem que seguir para você não infringir, para não ser punido, não é isso? Não. É ou não? Sim. Lei é um conjunto de regras colocado por alguém ou por um governo que você tem que seguir para que você ande na linha, para que você não seja punido. Correto? Certo. Paulo está falando que o fruto do Espírito são para aqueles, é para aqueles que pertencem ao Senhor. Não é um conjunto de regras que nós seguimos, mas é o manual de fé e prática cristã. Por quê? Porque nós temos um mestre, é ele que nós devemos seguir, ele é o nosso mestre, é ele que nós devemos ouvir. Então, para nós, esse não é um conjunto de regras, mas é pela fé. Pela fé. Porque a regra você obedece mesmo sem crer nela, mesmo sem gostar dela. Porque você sabe que se você desobedecer, você será punido. Agora, para nós, salvos em Cristo Jesus, nós obedecemos e servimos porque o amamos, não porque temos medo de ser punido. Isso era antes. Isso era antes. Agora não mais. Antes existia um conjunto de regras, Velho Testamento, conjunto de regras, sigam e sejam abençoados, certo? Certo? É isso que Paulo está falando sobre a lei. Agora, em Cristo, nós obedecemos, nós seguimos porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro, não é porque eu tenho medo de ser punido. É pela graça. É pela graça. Agora, isso não nos isenta da nossa responsabilidade. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Paulo não está dizendo que o fruto do Espírito é um conjunto de regras. Paulo está dizendo que é o tipo de pessoa que você é. Está falando do caráter. Se você anda nesses pecados, se você anda cometendo esses pecados, isso está de acordo com o caráter que você tem. Mas se você é um verdadeiro convertido em Cristo Jesus, houve também uma transformação de caráter. Porque o Senhor transforma o nosso caráter. O tipo de pessoa que estamos nos tornando em Jesus pelo poder do Espírito Santo. É disso que Paulo está falando. E é o que o pastor Jonas Madureira colocou naquele texto do livro que eu li para vocês. Nós somos aquilo que nós amamos. Nós nos tornamos aquilo que nós amamos. Onde está o seu tesouro, ali está também o seu? Alguém disse isso. Alguém muito importante disse isso, pastor Kleber. Quem será que foi? Foi o próprio Jesus que disse isso. Foi o próprio Jesus que disse isso.
Onde está aquilo que você adora se torna o seu Deus. Aquilo que você dá mais importância se torna o seu Deus. Isso tem tudo a ver com o nosso caráter, tem tudo a ver com a nossa mente, porque começa aqui, a transformação da mente. A conversão não começa aqui, a conversão começa aqui. Porque o Espírito Santo transforma a nossa mente. Ele gera transformação. E daqui é que vem o comando para todo o resto, correto? Estudaram anatomia já? Alguém aí já estudou anatomia? É daqui, enfermeira? Enfermeira, não é isso, enfermeira? Tem enfermeira aí? Tem enfermeira aqui, ó. É isso, enfermeira? Não é daqui que vem todo o comando? E é daqui também que vem todo o comando para a nossa vida espiritual. Claro, através do Espírito Santo. Porque nós o ouvimos, nós o seguimos, nós o obedecemos. E precisa ser controlado. E as nossas ações corporais precisam ser controladas. Paulo vai além e diz que uma pessoa que pertence a Cristo foi crucificada na carne. Crucificada na carne. A carne não nos domina mais. Quem nos domina agora é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Existem coisas que eu devo dizer não. Existem relacionamentos que eu devo dizer não. Existem lugares que eu não devo frequentar. Existem coisas que eu não devo fazer. Existem palavras que eu não devo dizer. Essa é uma pessoa que foi realmente convertida pelo Espírito Santo. Mas está tudo bem, não tem nada a ver, não é? Está tudo bem. Afinal de contas, eu preciso viver. Preciso me divertir. Eu preciso fazer essas coisas, senão eu morro. Então morra. Então morra. Mas morra com Cristo. Morra com Cristo. E finalmente, Paulo termina dizendo que se vivemos no Espírito, devemos também andar no Espírito. É uma espécie de metáfora militar, Paulo está usando aqui. É como um exército marchando em sincronia. Certifique-se de estar seguindo o ritmo do Espírito Santo, amém? Já viu um exército marchando? Já assistiram a troca da guarda? Já assistiram? Ultimamente aí nós vimos tanto exército marchando, não é? Mais de semanas na TV, exército marchando, trocando guarda, infelizmente com a morte da rainha Elizabeth. Você viu um monte de exército marchando? Até colocar a arma do lado é sincronizado. É assim que nós devemos ser. Sincronizados com o Espírito Santo. Marchando. John Stott, pregando aqui em Keswick, em 2007, ele disse o seguinte: e ele estava pregando sobre a semelhança com Cristo, a nossa semelhança com Cristo, ok? Ele falou o seguinte: por que nossos esforços evangelísticos são frequentemente atormentados pelo fracasso? Por que os nossos esforços evangelísticos são frequentemente atormentados pelo fracasso? Uma razão principal é que nós não somos semelhantes ao Cristo que proclamamos. Essa é a razão principal. E isso me parece ser a essência disso tudo. Se não somos semelhantes a Cristo, como podemos representá-lo no mundo? Como isso é possível? E ele ainda disse o seguinte: eu falei muito sobre semelhança com Cristo, mas como isso é possível para nós? Em nossa própria força? Claramente que não é. Mas Deus nos deu o seu Espírito Santo para capacitar-nos a cumprir seu propósito. Ele fez isso. E aí John Stott continuou citando outro homem chamado William Temple, que diz o seguinte: não é bom que você me dê uma peça como Hamlet, por exemplo, e me dizer para escrever uma peça como aquela. Shakespeare conseguia fazer isso, mas eu não.
E não é bom me mostrar uma vida como a vida de Jesus e me dizer para viver uma vida como aquela. Jesus conseguia fazê-lo, mas eu não. Mas se a genialidade de Shakespeare pudesse viver em mim? Se a genialidade de Shakespeare pudesse vir a mim, então eu poderia escrever peças como a dele, correto? E se o Espírito de Jesus pudesse vir e viver em mim? Então, eu poderia viver uma vida como a dele, correto? O propósito de Deus, concluiu Stott, é nos fazer semelhantes a Cristo. E a maneira de Deus de fazer isso é nos encher do seu Espírito Santo. Essa é a maneira de Deus. Se você tivesse a genialidade de Shakespeare, se agora você fosse cheio da genialidade de Shakespeare, você escreveria Hamlet, Romeu e Julieta e assim por diante. Mas você tem a genialidade de um ser muito maior e mais poderoso do que Shakespeare. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos capacita a viver como ele viveu. E é isso que é exercer domínio próprio. É fazer a vontade do nosso mestre. Não que o Diego seja o nosso mestre, mas ouvir, assim como o Diego fez aqui com os meninos aqui do louvor. Ouvir a sua voz, sussurrando, dando a passada, toando o ritmo, falando como você deve fazer. O Espírito Santo faz isso com a gente. O lugar onde Deus reina, irmãos, ele tem autoridade. O lugar onde Deus reina, ele tem autoridade. Ele tem todo o poder. O problema é que nós muitas vezes parece que cremos que Jesus é o nosso Salvador, mas nós não o enxergamos como o nosso Senhor. E isso é um erro. Isso é um erro. Que nós possamos deixar é uma palavra bem esquisita, né? Deixar que o Espírito Santo haja em nós. Porque, na verdade, a palavra é essa mesmo. Porque muitas vezes nós não ouvimos, ou ouvimos e não fazemos o que ouvimos, ou não queremos fazer o que ouvimos. É por isso que nós precisamos exercer domínio próprio. Adicionar à nossa fé, a virtude, o conhecimento de Deus, o domínio próprio, para que possamos crescer em maturidade no nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Pai Santo, obrigado mais uma vez por este tempo aqui juntos, onde pudemos explorar, conhecer e ouvir o Teu Espírito falando aos nossos ouvidos, Senhor Deus. Pai Santo, que em nome de Jesus nós possamos exercitar esse domínio próprio, que possamos com nossas vidas sermos verdadeiras testemunhas do Teu amor para o mundo ao nosso redor. Senhor, não só da maneira que nós falamos, mas da maneira que nós vivemos. Senhor, nos transforma. Transforma a nossa mente, Senhor. Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós pedimos perdão pelas vezes que não Te ouvimos. Nós pedimos perdão pelas vezes que não Te obedecemos. Nós pedimos perdão pelas vezes que fraquejamos. Mas o Senhor, que é rico em misericórdia, demonstra todos os dias a Sua misericórdia, a Sua graça nas nossas vidas. Que possamos olhar para o alto, que possamos olhar para o Senhor, que possamos lembrar do sacrifício na cruz, para que eu pudesse estar aqui hoje livremente, para viver para o Senhor. Senhor, abençoa o Teu povo, abençoa a minha vida, Senhor, eu Te peço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.